E aí, galera do oitavo ano, um bom dia a todos. Quem está falando com vocês é o professor Paulo. É muito bom estar podendo novamente aí falar com vocês. Apesar da nossa distância física, nós vamos tentar aí esses dias manter um modelinho de aula um pouquinho diferente do que a gente está habituado, um modelinho à distância, né? Mas de qualquer forma, eu vou tentar manter o padrão de aula que a gente estabelecia no nosso dia a dia, montando uma aula para vocês e dando uma explicação sobre os assuntos que a gente precisa. Então, se vocês estão começando e ouvindo esse áudio meu, esse vídeo aí por meio do YouTube, é porque vocês acessaram o nosso cronograma de estudos e vocês estão seguindo aí para o primeiro link de vídeo que eu passei para vocês, que é um link onde a gente vai retomar os estudos do nosso livro, do módulo 1, né? A gente fez o estudo do capítulo 1 e do capítulo 2, onde a gente terminou de estudar um pouquinho do sistema digestório, e agora vamos retomar o capítulo 3 aí com o equilíbrio interno do corpo humano, que nós vamos falar um pouquinho do sistema cardiovascular e do sistema urinário. Quando a gente ouve falar então em equilíbrio interno do corpo humano, talvez seja essa imagem que vem na sua cabeça de alguém se equilibrando. Mas o nosso corpo ele trabalha em equilíbrio sim, né? Imaginem que nosso corpo, quando ele usa aquela energia proveniente dos alimentos, ele gera uma série de resíduos e de toxinas que precisam ser eliminadas. Então nosso corpo está constantemente produzindo substâncias, eliminando algumas, utilizando outras e mantendo uma quantidade ideal de cada uma delas, que é o que a gente chama de homeostase ou equilíbrio interno do corpo humano. Então nós vamos falar de dois sistemas que são muito importantes na manutenção desse equilíbrio. Então, para a gente poder começar nessa aulinha de hoje, eu vou falar sobre o sistema cardiovascular. Para a gente poder começar a falar sobre o sistema cardiovascular, pessoal, nada melhor que a gente começar conhecendo um pouquinho das funções desse sistema, né? Então imaginem que ele é um meio de transporte do seu organismo. Ele, como grande função e mais importante, ele faz o transporte de tudo que é substância que você imaginar. Eu listei algumas aí para vocês, ó. Então a gente tem aí, ó, gases respiratórios, tem os nutrientes, tem as excretas. Lembrar que excretas são resíduos e que devem ser eliminados aí pelo nosso corpo. Então você elimina excretas de várias formas, pela urina, pela respiração, pelo seu fígado. Lembra da cor das fezes que eu comentei com vocês no capítulo passado, que eu falei que era devido a excretas que você elimina, e o nosso sangue então transporta essas excretas. Os famosos hormônios, né, que mexem tanto com o nosso organismo e estão mexendo aí com o corpo de vocês. Então você vê que o transporte é uma função aí bem presente no sistema cardiovascular. E um outro também é a distribuição de calor, que é um processo aí no qual o sangue circulando pelo sistema cardiovascular vai distribuir calor pelo nosso organismo. Por isso que naqueles dias frios você percebe que as extremidades do corpo, né, as regiões de mãos, pés, nariz, orelha ficam mais frias, porque o sangue chega em menor quantidade nessas partes e o calor não é distribuído da mesma maneira. Então, aí ao lado uma imagem geral aí do sistema cardiovascular, e agora nós vamos falar um pouquinho da estrutura dele. O sistema cardiovascular, pessoal, basicamente ele é formado pelo coração, que é uma bomba propulsora de sangue aí, os vasos sanguíneos e o próprio sangue também, que é um tecido do nosso corpo e que tem um papel aí fundamental no funcionamento do sistema cardiovascular. Então, eu vou apresentar para vocês primeiro uma imagem do coração, como ele fica posicionado dentro do nosso tórax. Reparem que o coração ele fica um pouco voltado para o lado esquerdo do peito. Muita gente acha que ele fica bem à esquerda, mas você vê que ele fica levemente à esquerda do seu peito. O coração, pessoal, ele é um órgão aí muscular, pesa em média uns 300 gramas e ele tem o tamanho mais ou menos do nosso punho fechado, como vocês já devem ter ouvido falar. Só que o coração, pessoal, ele é um órgão muito importante, então ele tem uma proteção externa, além aí do tórax que está protegendo ele. O coração, ele é revestido aí por uma camada que eu estou apresentando para vocês aqui na imagem, ó. Então vocês estão vendo aí essa imagem, é o pericárdio, ó. Essa película que está recobrindo todo o coração e que toda vez que vai se acessar o coração, essa película precisa ser retirada. Tá? Então você vê que o nosso coração ele está bem protegido ali dentro do tórax, tá? Pela parte óssea, por um tecido de revestimento, como se fosse uma membrana aí, como você está vendo, ó, uma membraninha bem fininha que recobre o coração.
Agora vamos falar um pouquinho como é nosso coração por dentro, tá? Então olha aí, ó, nosso coração ele tem internamente 4 cavidades, tá? Duas cavidades superiores que a gente vai chamar de átrio e 2 cavidades inferiores que a gente vai chamar de ventrículo. Vocês vão ver também as válvulas cardíacas, que são estruturas aí que ficam entre os átrios e os ventrículos e vão impedir o refluxo de sangue. E externamente nós vamos ver aí os vasos sanguíneos que eu vou apresentar para vocês nas sequências, que são as artérias e as veias que aparecem aí no nosso coração. Não esqueçam que as 4 cavidades é porque nós somos mamíferos e nós vimos isso ano passado. Os mamíferos são animais que têm 4 cavidades cardíacas. Lembrem que as aves também são portadoras dessa característica e os crocodilianos também. Galerinha, vamos conhecer então nosso coração por dentro, tá? Então vou apresentar para vocês aí a estrutura interna do nosso coração e destacar essas estruturas que eu apontei para vocês no slide anterior. Então, para a gente poder começar, tá aí para vocês na imagem, ó, o coração do ser humano. Eu vou dar uns apontamentos importantes para vocês, algumas coisas que vocês deveriam já saber do ano passado, mas como a gente esquece algumas coisinhas, então eu vou dar uns toques para vocês. A primeira coisa importante, professor, por que esse coração tem partes azuis e partes vermelhas? Pessoal, lembre, isso se refere ao tipo de sangue que está passando em cada uma das partes do coração. Então, toda a parte que eu ver em vermelho, ó, então toda essa região vermelha do coração, ó, e os vasos sanguíneos em vermelho, estão dizendo que está passando um sangue chamado de arterial, que é um sangue rico em oxigênio. As partes que você está vendo em azul, olha aí, ó, tá? Vasos sanguíneos e cavidade em azul, refere-se ao sangue venoso, lembra? Um sangue rico em gás carbônico. Então, sangue arterial rico em oxigênio, em vermelho, sangue venoso rico em gás carbônico, em azul. Agora eu vou apresentar para vocês a estrutura toda do coração. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, podem acompanhar no livro de vocês na página 295, ou se vocês preferirem, olha aqui pelo vídeo, depois revê o vídeo quantas vezes for necessário, porque ele vai estar disponível para vocês. Então, para a gente poder começar, eu vou apresentar primeiro as cavidades do coração. Então, olha aí, ó, a primeira cavidade aparecendo na tela, que é o átrio, no caso aí o átrio direito, olha aí, pessoal, tá? E do outro lado ali, ó, o átrio esquerdo. Então, eu estou apresentando para vocês as 2 cavidades superiores do nosso coração, o átrio direito e o átrio esquerdo, sendo que os átrios são as cavidades que recebem sangue. Olha aí, ó. Presta atenção que o sangue está fluindo em direção ao átrio. Olha a setinha, ó. O sangue chega no átrio. Em todos os casos aí, então o átrio é a cavidade que está recebendo sangue e é a cavidade que fica na parte superior do coração. Vou apresentar para vocês as cavidades inferiores. Olha aí, ó. Ventrículo direito, olha aí, ó, em azul, passando sangue venoso, e o ventrículo esquerdo aqui em vermelho, passando sangue arterial. Olha aí, ó. Então, cavidades superiores, os átrios, e as inferiores, os ventrículos, olha o que eles fazem, ó. Pegam o sangue que chegou aqui nelas e manda para fora do coração. Então, enquanto o átrio recebe sangue, o ventrículo envia sangue, impulsiona sangue para fora do coração. Um outro detalhe, quando você olha o coração desse jeito, é reparar que do lado direito do nosso coração só está passando sangue venoso e do lado esquerdo do nosso coração só está passando sangue arterial. Um outro detalhe que muitos alunos ficam na dúvida é que você está olhando para a imagem e está falando, pô, Pro, mas eu estou olhando o lado direito, eu estou olhando para a esquerda e o lado direito eu estou olhando para o lado esquerdo. Galera, o que está acontecendo? Você está se vendo no espelho. Então, esse coração que você está olhando é como se você estivesse olhando para um espelho. O coração no seu peito estaria de forma invertida. Então, essa imagem é como se você olhasse para o coração olhando no espelho. O lado direito e o lado esquerdo acabam se invertendo na imagem que você está observando. Tudo bem? Que é um detalhe que muito aluno fica na dúvida. Então, agora eu vou apresentar para vocês os vasos sanguíneos que tem no coração. Eu dividi para facilitar em veias e artérias. Nós vamos trabalhar então primeiro todas as veias, que são 6 veias, vou comentar um pouquinho delas e depois eu falo das 2 artérias, somando um total de 8 vasos sanguíneos no nosso coração.
A primeira que eu estou apresentando para vocês, olha aí, ó. Veia cava superior, uma veia que está trazendo sangue lá do toda a região superior da sua cabeça, e a veia cava inferior que está trazendo o sangue lá da parte inferior do seu corpo. Olha aí, ó. Reparem um detalhe importante, as veias são vasos que estão trazendo o sangue para o coração, ó. Vocês vão reparar isso, que é uma classificação que a gente faz das veias. Então a veia é sempre um vaso que traz sangue para o coração e elas estão sempre ligadas nos átrios, até para facilitar para vocês. Então do lado direito do coração aí duas veias, ó, chamadas de veias cava. E agora vou apresentar as veias que estão do lado esquerdo, lá no átrio esquerdo. Olha aí, ó. Um par de veias pulmonares que vai para o lado direito do nosso coração, ó, e um par de veias pulmonares que vão para o lado esquerdo, olha aí, ó. As quatro estão ligadas no átrio direito, olha aqui, ó, as direitas e as esquerdas, olha aí, ó. 4 veias no átrio esquerdo e 2 veias no átrio direito, somando um total de 6 veias ligadas ao nosso coração. Lembrem, 2 veias trazendo sangue venoso de partes do nosso corpo, cabeça e da parte inferior. E, pessoal, olha o nome delas aqui, ó, veias pulmonares. É sinal que elas estão trazendo sangue arterial do nosso pulmão de volta para o nosso coração. Para complementar os vasos sanguíneos, faltam as artérias. Então, eu vou falar da artéria pulmonar, olha aí, ó, uma artéria que tem uma bifurcação, olha como ela é bem visível, eu estou apontando essa bifurcação para vocês. E olha de onde ela sai, ó, ela sai lá do ventrículo direito, ó, e bifurca num ponto. Professor, por que ela bifurca? Porque nós temos 2 pulmões, e é o mesmo motivo que você está vendo 4 veias pulmonares, 2 indo para um lado e 2 indo para o outro, para que elas se comuniquem com os nossos pulmões. E nas artérias pulmonares não é diferente. Então, a artéria pulmonar em azul aí, ó, mandando sangue venoso para o nosso pulmão. E falta uma artéria para a gente complementar, que é a nossa artéria aorta, a maior artéria do corpo humano, olha aí, ó, enorme, ligada ali no ventrículo esquerdo, e é uma artéria que vai irrigar nosso corpo todo de sangue. Então, todo o sangue oxigenado do seu corpo sai aqui da artéria aorta e vai para todas as partes do seu corpo. Para a gente complementar essa estrutura, faltam as válvulas cardíacas. Olha aí, ó, válvula cardíaca que fica entre o átrio e o ventrículo direito. Olha o apontamento aí para vocês, que é uma válvula que vai impedir que o sangue volte do ventrículo para o átrio. E a válvula cardíaca que fica do lado esquerdo, olha aí, ó, que impede que o sangue do ventrículo esquerdo volte para o átrio esquerdo. Então, as válvulas cardíacas, olha aí, ó, impedem o refluxo de sangue. Se vocês repararem na imagem, tem mais 2 válvulas nas artérias que fazem o mesmo trabalho das válvulas que estão entre os átrios e os ventrículos. Elas impedem que o sangue retorne da artéria para o coração. Então, pessoal, para a gente complementar, coloquei aí o músculo do miocárdio apontado também, para que vocês vejam que essa musculatura do coração que está se movimentando aí, ó, é responsável pela todo o trabalho que o coração tem, e ela ganha um nome que vocês estão vendo aí, que é o miocárdio. Então, galera, tá aí toda a estrutura do coração completa para vocês. Se você tiver dificuldade de não entender, rever o vídeo quantas vezes for necessário, ele vai estar disponível para vocês, e qualquer coisa a gente vai se falando aí e tirando as dúvidas por meio de comunicação por e-mail ou alguma outra forma que a gente criar aí nesse período de paralisação. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, só vou falar um pouquinho da sístole e da diástole. Pessoal, sístole e diástole são os movimentos de contração e de relaxamento que o nosso coração consegue fazer. Como o nosso coração é um músculo, ele consegue bombear sangue, só que ele é um músculo involuntário, pessoal. A gente não tem controle sobre ele, é o nosso sistema nervoso que exerce o controle sobre ele, mas mesmo assim, como um músculo do teu braço, ele tem capacidade de contração e de relaxamento. A gente dá o nome de sístole para o movimento de contração do coração e diástole o movimento de relaxamento ou dilatação do coração. As 2 cavidades cardíacas fazem esse trabalho, então reparem, ó, os átrios fazem sístole e diástole e os ventrículos também fazem sístole e diástole.
Muitas vezes a sístole e diástole é chamada de batimento do coração, assim de uma forma mais popular, mas reparem aí que esses movimentos têm nome, então teu coração fica trabalhando o tempo todo. Sístole e diástole, sístole e diástole. E esse trabalho faz com que o seu coração funcione como uma bomba propulsora de sangue. Então, galerinha, para a gente finalizar, só vou fazer um comentário com vocês sobre uma curiosidade, né, ligada ao nosso coração. Vocês já perceberam que o nosso coração ele faz um som, né? Esse som do coração é denominado de bulha cardíaca ou bulhas cardíacas, né, no plural. Mas muita gente tem dúvida ou não sabe da onde vem esse som. E muita gente acha que é do movimento, da sístole e da diástole. Não é, tá, pessoal? O som do coração não está ligado à sístole e à diástole, está ligado ao movimento daquelas válvulas cardíacas que eu apresentei para vocês na estrutura do coração. Então, quando as válvulas fazem a abertura e o fechamento para impedir o refluxo de sangue, tanto nos átrios e nos ventrículos ali entre, né, vamos falar assim, os átrios e os ventrículos, e nas artérias, ela acaba fazendo um barulho do movimento que ela realiza. Então, não é o músculo do coração que faz barulho, mas sim as válvulas que estão dentro do coração que fazem barulho. Tudo bem, pessoal? Quero uma curiosidade aí legal para a gente comentar sobre o coração. Então, galera, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um beijo no coração. Tchau, tchau.